Olá pessoal, tudo bem? Voltei hoje novamente fazendo mais um vídeo aqui para vocês com um novo tema e para falar exclusivamente sobre treinamento. Foi assim escolhido por mim essa semana, até porque eu assisti uma palestra aí super importante e esse foi até um dos temas abordados na palestra que eu achei assim bem legal também passar para vocês que estão aí me acompanhando e vendo meus vídeos. Então, qual é a função principal do treinamento? Para que ele serve? Simples, ele serve para informar e capacitar os seus colaboradores na empresa. Simples assim. Não tem nada de mais difícil e muito complicado para se fazer. Quem tem que dar esses treinamentos? Obviamente, uma pessoa que seja capacitada naquela área que vai ser aplicado o treinamento, né? Então, tem que ser um profissional sempre capacitado, até porque ele tem que ter pleno conhecimento daquilo que ele vai passar, né? Para não falar coisas assim que não vai acrescentar em nada, certo? Então, se ele tem segurança, capacidade e conhece aquele tema bem e aquilo que ele vai passar e experiência, até que às vezes também ajuda bastante, então ele vai fazer aquilo ali da forma melhor possível, né? Até porque o que se espera sempre do resultado de um treinamento são resultados positivos. Então a gente sempre espera que depois de um treinamento venham esses resultados positivos, certo? Esse é o normal. Então, por que, ou melhor, quando eu devo aplicar o treinamento aos meus colaboradores? Olha, o treinamento ele deve ser sempre periódico. Isso não se discute, né? Então, lá no PPRA da sua empresa, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre ele e a importância, lá vai ter uma tabelinha, né, que vai estar especificando periodicamente quando terão que ser esses treinamentos e em que área vai ser, certo? Então, assim, é um documento que você sempre tem que estar olhando, tem que ter um profissional que olhe e fique para saber de em que época em época eu vou ter que aplicar aquele treinamento. Então, mês tal, eu vou ter que aplicar um treinamento tal. Daqui a 2 meses eu já tenho que aplicar um outro treinamento, certo? Então, assim, eu costumo dizer que o treinamento, ele é uma ação-chave para se evitar acidentes, né? Principalmente acidentes com gravidade. Então, vamos supor que a sua empresa tem uma função que você trabalhe em altura. Seus funcionários têm que ser treinados e capacitados para atuar naquela tarefa. Então, vai precisar dos treinamentos. E esses treinamentos, eles são periódicos, certo? Normalmente é o treinamento de NR35, né? Que é o mais conhecido. Ah, mas eu tenho uma empresa que meus funcionários precisam lidar com maquinário para realizar a tarefa deles. Ótimo. Então, eles têm que ter um treinamento voltado para aquela tarefa que ele executa, de segurança, para ele manusear aquele maquinário de forma que ele não se acidente, né? Então, ele tem que ter prática, ele tem que ter conhecimento e o treinamento vem para isso, para passar essa comunicação. Então, você tem que comunicar, certo? Mudanças de função também é importante. Então, se o funcionário muda de função e ele vai passar a exercer uma função que ele não exercia antes, então é uma nova experiência para ele. E dependendo da função que for e como ele vai ter que atuar, ele vai precisar ter um treinamento, certo? Então, assim, toda vez que nós temos esse tipo de situação na empresa, então nós precisamos voltar essas situações principalmente para comunicar. Antes de você passar a tarefa para o seu colaborador e exigir que ele faça sem ele ter o conhecimento. E quem dá esse conhecimento é o treinamento. Mas aí, o que é que pega em algumas empresas, que eu já escutei muito da época que, né, tanto eu trabalhava lá fixo, como até prestando serviço mesmo. Ah, Magda, mas eu vou ter que parar o meu pessoal para fazer o treinamento. Vai. Você vai ter que parar o seu pessoal para treiná-lo, claro, né?
Só que tem treinamentos de variados tempos. Então, assim, eu tenho um treinamento de 1 hora até um treinamento de 16 horas, até mais. Então, isso é muito relativo, não é? Então, assim, quando você fala em parar seu pessoal, vou ter que parar a produção. Uma coisa eu te digo, se você não treina e não capacita o seu funcionário, você está correndo o risco de parar muito mais por um acidente grave. Aí você vai ver, vai saber o que é realmente ter que parar de verdade, tá? Porque um acidente, principalmente fatal, dentro de uma empresa, você não tem noção de como essa empresa vai ter que ficar parada e, assim, das complicações que vêm e de tudo que acontece em cima disso. Isso sem falar dos prejuízos. Então, parar um corpo funcional porque eu preciso dar um treinamento não é nada, gente. Não é nada. Até porque você pode parar, assim, não todos de uma vez. Você vai especificar. Eu paro uma turma agora, paro outra turma depois, especifica dia e horário. Isso é muito fácil de fazer. Muito fácil. É só uma questão de organização, tá? E que normalmente não afeta em nada a produção. Por quê? Porque lá na frente você vai ver o resultado. Um funcionário bem capacitado, ele produz mais e melhor, tá? Por quê? Porque ele tem segurança do que ele está fazendo, né? Então, eu costumo pegar muito com essa parte de treinamento, porque assim, hoje você não vai tratar a segurança do trabalho mais com um chicote dentro da empresa, não existe isso. Você vai tratar capacitando, treinando, informando, né? Então, essa parte de comunicação é muito importante e ela tem que estar sempre atualizada. Então, isso é o que eu passo para todos os meus clientes, todos. Então, quando o funcionário conhece os riscos, quando ele sabe como ele tem que agir em relação a um determinado risco, ele vai ter uma atenção melhor. Então, não adianta você entregar um EPI para o seu funcionário usar se ele não sabe por que ele vai usar. E isso é perda de tempo. Então, você está comprando um EPI caríssimo, investiu caríssimo no melhor capacete, na melhor bota, no melhor cinto de segurança para altura e ele simplesmente não quer usar. Mas por que ele não quer usar? Porque ele não sabe, ele não conhece. Ele não conhece os riscos, ele não sabe o que pode acontecer se ele realmente não usa aquilo ali. Ah, mas o meu funcionário, eu comprei um maquinário super moderno, mas ele não se recusa a usar porque ele acha que vai ser, não. Se ele foi treinado e ele conhece, e ele vai passar a conhecer no treinamento aquele maquinário e como é que ele vai ajudar ele no dia a dia, ele vai realmente passar a usar, porque ele teve conhecimento. Então, isso é muito importante, tá? Essa, basicamente, é a função do treinamento, certo? E ele se torna obrigatório em praticamente todas as funções. Então, hoje é que eu queria passar para vocês, que eu acho, assim, super importante, né? Principalmente informar. E, assim, aguardem o próximo vídeo, que aí eu vou trazendo coisas, assim, mais importantes. E vocês, quem tá seguindo meus outros vídeos, vai saber porque eu fico colocando, assim, vai entender melhor as funções e porquê e tal. Então, o ideal é que assista lá do comecinho. Beleza? Então, tchau, tchau. Até a próxima e façam um treinamento, por favor.